Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 20, verso 19. A estação das chuvas e o outono. Nararajodupaschana swajotsna rajitair gunair ahamatya vasitaya swabhasa purusho yatha. Nararaja, não brilhou, Udupa, a lua, Chana, encoberta, Swajotsna, por sua própria luz, Rajitaihi, que são iluminadas, Gunaihi, pelas nuvens, Ahamatya, pelo falso ego, Vasitaya, que é iluminado, Swabhasa, por seu próprio brilho, Purusha, a entidade viva, Yatha, como. A tradução é a seguinte: durante a estação das chuvas, a lua foi impedida de aparecer diretamente devido à cobertura das nuvens, as quais eram iluminadas pelos raios da lua. Do mesmo modo, o ser vivo na existência material é impedido de aparecer diretamente devido à cobertura do falso ego, que é ele mesmo iluminado pela consciência da alma pura. Vou ler mais uma vez a tradução aqui. Durante a estação das chuvas, a lua foi impedida de aparecer diretamente devido à cobertura das nuvens, as quais eram iluminadas pelos raios da lua. Do mesmo modo, o ser vivo, na existência material, é impedido de aparecer diretamente devido à cobertura do falso ego, que é ele mesmo iluminado pela consciência da alma pura. Significado. A analogia que se dá aqui é excelente. Durante a estação das chuvas, não podemos ver a lua no céu, porque a lua está coberta pelas nuvens. Essas nuvens, porém, são radiantes, como o fulgor dos próprios raios da lua. Do mesmo modo, na nossa existência material condicionada, não podemos perceber diretamente a alma, porque nossa consciência está coberta pelo falso ego, que é a identificação falsa com o mundo material e com o corpo material. Todavia, é a própria consciência da alma que ilumina o falso ego. Como descreve o Gita, a energia da alma é a consciência, e quando esta consciência se manifesta através do véu do falso ego, ela aparece como consciência material opaca, em que não há visão direta da alma nem de Deus. No mundo material, até mesmo eminentes filósofos acabam recorrendo a ambiguidades nebulosas quando falam sobre a verdade absoluta. Assim como o céu nublado manifesta apenas opaca e indiretamente a luz iridescente da lua. Na vida material, nosso falso ego muitas vezes é entusiástico, esperançoso e aparentemente cônscio de vários assuntos materiais, e tal consciência nos incentiva a continuar na existência material. Mas, na verdade, estamos apenas experimentando o reflexo opaco de nossa consciência pura, original, que é a consciência de Krishna, a percepção direta da alma e de Deus. Não compreendendo que o falso ego meramente atrapalha e embota nossa consciência espiritual real, que é 100% iluminada e bem-aventurada, pensamos por engano que a consciência material é plena de conhecimento e felicidade. Isto é comparável a pensar que as nuvens luminosas iluminam o céu noturno, enquanto de fato é o luar que ilumina o céu. E as nuvens só embotam e impedem o luar. As nuvens parecem luminosas porque estão filtrando e impedindo os brilhantes raios da lua. Assim também, às vezes, a consciência material parece agradável ou iluminada, porque está velando ou filtrando a consciência original, bem-aventurada e iluminada que vem diretamente da alma. Se pudermos compreender a singela analogia dada neste verso, poderemos facilmente avançar em consciência de Cristo. Haribol.
Aqui temos uma analogia e um significado que nos levam à psicologia humana. Aqui é motivo de grande reflexão no nosso dia a dia. Como agimos, quem somos nós socialmente falando, como estamos inseridos na sociedade com as pequenas identificações que temos. Não estamos agora falando do falso ego como algo pernicioso, mas estamos falando agora do falso ego como um reflexo iluminado pela lua da alma. É bem legal isso aqui, porque é uma visão muito positiva da nossa vida condicionada. E essa visão muito positiva pode nos trazer entusiasmo, alegria de viver e pensar se esse entusiasmo pela vida existe em mim, se esse entusiasmo por sentir prazer, por fazer o bem, por estar em contato com as pessoas e produzir no mundo material vem da alma, viva a alma. E a gente pode então dar muito mais valor à alma, sabendo que o falso ego só resplandece algo que vem da alma, não vem dele, não vem dele. E isso é muito legal, porque se o nome já diz, né, falso, se ele é falso e a iluminação vem de outro lugar, tudo vem de outro lugar, maravilha. Vamos tentar encontrar esse lugar, vamos encontrar a lua da nossa alma, vamos encontrar essa lua, essa iluminação que vem da alma e saber, eu que sou tão esperto em viver nesse mundo, em desfrutar desse mundo, em curtir esse mundo, que tem uma inteligência bacana para compreender o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como não deve ser feito, que tem um jogo de cintura para lidar com todas as armadilhas e desafios desse mundo, agora eu estou sabendo que tudo isso vem da alma. E como tudo isso vem da alma, viva a alma! A alma é, de fato, a verdade duradoura que existe em nós. O nosso corpo vai envelhecer e vai morrer, vai enfraquecer, vai morrer. E a alma vai ficar sem ter, se ela fica viciada, condicionada em iluminar o ego, iluminar o falso ego, em iluminar a nossa inteligência mundana, em iluminar a nossa mente, os nossos sentidos, se a alma fica condicionada a isso, tadinha dela, né? Coitada da alma. Porque quando ela não tiver um ego disponível, um corpo disponível, que vai ser da alma? Ela vai ter uma ansiedade muito grande para obter outro corpo. E essa ansiedade vai levar a alma a um outro corpo, dentro de um lugar agradável, o ventre de uma mãe. E no ventre da mãe ela vai sentir aquele calor, aquele aconchego, o alimento chegando gratuitamente. Já pensou, né? Que coisa boa. O alimento chegando gratuitamente à mesa, sem precisar trabalhar. Que coisa, né? Essa é a sensação que nós temos no ventre da mãe. Tudo acontece bacana lá dentro. Quentinho, saúde, tudo bacana. E isso foi desejado pela alma, foi uma possibilidade que ela desenvolveu por experiência de trabalhar condicionadamente. Então ela fica viciada aquilo. Então quando ela perde o corpo, porque o corpo morreu, ela precisa produzir imediatamente outro corpo. E ela vai atrás disso. E todas as possibilidades que existem no campo sutil se materializam em algum lugar, e então ela vai para aquele lugar. A física quântica explica isso. A física quântica explica que o corpo morre, desaparece, mas uma energia do corpo, que eles chamam de mônada quântica, essa mônada quântica
guarda todas as impressões, todas as possibilidades que foram desenvolvidas ao longo da vida. Então, quando o indivíduo morre e ela ficou reduzida unicamente àquela partícula infinitesimal chamada mônada, quando ela fica ali, ela então começa a explodir em possibilidades, emana dela aquela energia de possibilidades. E, naturalmente, ela será atraída para onde houver receptividade para as possibilidades que emanam dela. E aí ela vai parar no embrião dentro de um ventre de uma mãe. Isso é a física quântica, é a ciência, não é a explicação da transmigração da alma. Mas é exatamente o que explicam os livros. E que possibilidades são essas que existem na alma? Os desejos que resistem a tudo, até a morte. Imagine, desejos que resistem em nós até no momento da morte. Se chegar o momento da morte, nós nos libertarmos de todos os desejos e nos rendermos instantaneamente a Krishna naquele momento, então daí podemos ir para o reino de Deus. Como o último verso do capítulo 2 do Bhagavad Gita vai nos dizer. Se pelo menos na hora da morte, Prayana Kale, se pelo menos nesse momento, na hora da morte, nós estivermos completamente ocupados em serviço devocional, então nós podemos ir para o reino de Deus, sem risco de voltar. Isso é a explicação das possibilidades que a mônada quântica reserva como energia dentro de si. Os pensamentos são energia. Os pensamentos são energia. Nós cultivamos no nosso pensamento um potencial energético capaz de fazer esses pensamentos se tornarem realidade. Imagine. Então, quando já não temos mais a mente, já não temos mais a inteligência para elaborar esses pensamentos e os sentidos para fazer esses pensamentos tornarem-se realidade, tudo isso fica como forma de energia pulsante dentro daquela partícula infinitesimal e essa energia pulsante vai movimentar essa partícula infinitesimal para onde houver compatibilidade. É isso. Então, a boa notícia aqui é que tudo vem da alma. E se vem da alma, se a bem-aventurança vem da alma, se a felicidade vem da alma, viva a alma. Vamos dar à alma a oportunidade de viver livre, de não estar condicionado. Vamos ajudar através da contemplação dos objetos espirituais, dos sentidos, né? Os sentidos, ao invés de se ocuparem em objetos comuns, vão se ocupar em objetos espirituais. Como a gente faz? A gente planta flor para colher, para fazer guirlanda para a deidade. A gente já planta a flor sabendo, dali vai vir a flor para a deidade. Agora, depois de 20 anos, apareceu aqui no nosso espaço um cravinho vermelho e amarelo que é mini, ele é pequeno. Esses 20 anos eu procurei por esse cravo e não encontrei a semente dele. Agora eu vi plantado, vi que apareceu numa guirlanda e depois eu fui ver plantado na frente da casa do Idjamani. Ali agora tem esse cravinho, que é mini. E ele, além de fazer um canteiro muito bonito, quando ele está todo florido, vermelho e amarelo assim, e além de fazer um canteiro muito bonito, ele foi plantado ali para as deidades. Como na frente da casa de Radha Madhava tem um pé de rosa, essa rosa, bem rosa, que passa, que de vez em quando é oferecida aqui. Ela foi plantada justamente para ser oferecida a Krishna. E ela foi plantada ali
para isso, com aquele propósito. E ela está até hoje. Já moraram algumas pessoas ali e a ideia e a planta continua dando flor para a deidade. E de vez em quando sobra alguma marra para a gente, né? Passa por aqui alguma marra daquela flor deliciosa. Como todos esses pés de jasmim foram plantados, as tuias aqui foram plantadas, todos foram plantados pensando na deidade. Kalpataru trouxe essa flor ali vermelha, amarela e branca, que está em rama ali, que é trepadeira, porque dá para fazer guirlanda sem cordão. Enfia o cabinho no centro da flor e faz guirlanda sem cordão. Então o Kalpataru trouxe para a gente poder usar assim. Isso é usar a, a inteligência, a mente e os sentidos na contemplação dos objetos dos sentidos que são transcendentais. Todas essas flores que eu falei são transcendentais, as árvores são transcendentais, as coberturas da terra aqui são de natureza transcendental, porque foram feitas para dar beleza, satisfação a Krishna. Isso é o que o significado está nos alertando. Tem uma notícia muito boa nesse significado, que é a potência da alma condicionada. E da mesma forma que a lua brilha, mas durante a estação das chuvas, as nuvens carregadas cobrem a lua e de repente nós vemos no céu um clarão, assim, as nuvens claras. Não são as nuvens que estão claras com luz própria, elas estão claras pela luz que vem da lua. E agora não, agora que na analogia original do texto, para concluir, no fim da estação das chuvas, a lua brilha no céu. Na estação das chuvas ela brilha e às vezes ela ilumina uma nuvem que a cobre. Mas quando acaba a estação das chuvas, ela brilha solta no céu, sem nuvens, clareando tudo. E é tão bonito de ver tudo isso. Imagine a alma iluminada, iluminando tudo sem nenhum tipo de cobertura, sem o falso ego, né? Sem o falso ego, com o eu verdadeiro, simplesmente. Aí é o brilho total e a beleza, né, encarnada, né? Bom, paramos aqui. Alguma pergunta? Muito obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada.